E aí, rapieiras com guardas de anéis e barras ou de copo fechado? Vamos fazer uma comparação então no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. E hoje vamos falar mais uma vez aí de rapieiras, né? E a gente vai fazer uma pequena comparação nesse vídeo, né? Vamos comparar então as famosas rapieiras, né, no estilo mais espanhol, vamos dizer assim, né, as de copo fechado, com as que eram realmente um pouco mais comuns, né, de guardas de barras e nesse caso aqui guardas de anéis. É claro que vale lembrar que não existe só esses dois tipos, tá? É claro que esses talvez sejam os mais comuns ou os que são mais vistos e replicados por aí, né, e que a galera gosta bastante. Mas você tem vários outros estilos de guarda que a gente não vai abordar aqui, a gente já falou um pouco em alguns outros vídeos passados, né? Você tem o estilo de guarda de concha, você tem Pappenheimer, você tem esse de anéis, mas aqui a gente vai focar principalmente na rapieira swept hilt, né? Que é aquela guarda de barras, né? Com várias barras, mais ou menos semelhante a esse estilo aqui, tá? Com as suas diferenças, mas conforme a foto que vocês estão vendo, e comparar com o estilo então de guarda de copo fechado, tá? Onde a gente tem realmente uma espécie de copo, né, em cima e totalmente fechado, tá? E é um estilo que era bem comum ali na Península Ibérica, né, de um modo geral. Bem, esse estilo então da guarda de copo fechado, ele surge, né, e se torna mais comum realmente ali na Espanha e Portugal, tá? E também no sul da Itália, tá? Onde tinha muita influência espanhola na época, né? E estamos falando então de século 17, 1600, tá? A época do surgimento da guarda de copo é por volta aí dos 1600. E esse é um estilo que tem sido bem comum assim a gente vê em filmes, né, e tudo mais, porque seja mais fácil de replicar, e a gente tem visto bastante também nos grupos de rima, né? O pessoal gosta de usar bastante rapieiras de guarda de copo fechado, e a gente vai explorar logo um dos motivos de por que seria isso, né? Enquanto que as guardas swept hilt ou guardas de barras e tudo mais, elas são mais populares no resto da Europa, tá? Só que é claro, cada um com as suas particularidades, seus próprios estilos. E esse é um estilo que surge, tá, no século XVI, né? Surge um século antes. Surge justamente com o surgimento da rapieira, né? Isso porque ela descende então das side swords. Então nós temos um vídeo aqui completo dedicado às side swords, tá? Onde eu explico o geral, né? Um geral sobre tudo um pouco das side swords, mas basicamente ela surge ali em algum momento no século XV, até no início, né, dos 1400, tá? E é como um desenvolvimento, né, de guardas para a típica espada de uma mão medieval, né? E aí aos poucos você vai adicionando uma guarda mais complexa, né? Você tem primeiro então os finger rings e você vai adicionando depois outros anéis, né? Anéis laterais, knuckle bow, etc. Até que você tem uma guarda completamente desenvolvida, chegando no estilo de guarda então bem mais desenvolvido. E aí a rapieira, ela basicamente mantém, né, esse estilo de guarda mais desenvolvida, e a side sword, elas convivem juntas, tá? Side sword e rapieira. Só que a side sword se mantém com tipos de lâminas geralmente mais voltadas às vezes para corte e perfuração, com lâminas um pouco mais largas, um pouco mais voltadas realmente para o corte, enquanto que as rapieiras tendem a ser um pouco mais, né, mais finas e mais voltadas para perfuração, mas ainda assim com algum poder de corte. E aí, como eu falei, no século, né, nos 1500 ali, então a gente tem o desenvolvimento da guarda de copo. E o curioso é porque em determinado momento a rapieira ela vai sumindo da história, dando lugar a outras espadas, né, como por exemplo o espadim, né, que é muito mais conveniente de você vestir e utilizar, né, e começou a ser mais usado pelos cavalheiros da sociedade.
Porém, a rapieira de guarda de copo se manteve em uso, né, e em fabricação durante um tempo mais longo, tá? Ela chega ali, né, nessas regiões da Espanha e Portugal e até em alguns locais, né, das Américas, durando até o século XVIII e até o início do XIX, tá? Com esse estilo de guarda de copo. Bem, e quem está mais acostumado a assistir aqui o canal já acompanha, sabe que as armas elas são feitas, né, para um determinado contexto, para o seu momento na história e para o seu contexto. Então é por isso que designs diferentes costumam ter formas de uso diferentes, né? Até porque ela surge, essa aqui então em volta de 1630, 1640, enquanto que a outra surge um século antes, tá? E vão ter formas de uso diferentes, porque nos estilos espanhóis, né, de esgrima, né, aqui já entrando então no caso de rima, você tende a usar a mão mais esticada à frente, tá? Você vai ter posturas onde a sua mão fica então totalmente esticada. Em comparação com outros estilos, por exemplo, franceses e até do norte da Itália, enquanto que você vai ter geralmente às vezes posturas com a mão baixa, né, mais fora de alvo, né, ou com a sua mão mais recuada, ainda mais protegida. Porque, né, é uma questão que a gente vai abordar já já. Tá, então a gente tem essa diferença, né, da forma de esgrima, muito provavelmente por causa do nível de proteção de cada uma dessas guardas. Apesar da guarda de barras, né, e de anéis proteger bem a sua mão, né, principalmente contra cortes, quando você está com a mão totalmente esticada, né, você tem certas aberturas nessa guarda, onde poderia entrar aqui alguma ponta, alguma coisa, tá? E a gente já viu isso acontecer em sparrings por aí, tá certo? Enquanto que a guarda de copo, ela protege, né, e fecha sua mão muito mais, né, te protegendo de ataques de ponta. Então você pode ficar com a ponta, né, mas ofendendo o seu oponente, né, deixando o seu braço mais esticado e se escondendo atrás da guarda. Agora é claro que com espadas, né, como é na vida real, você não pode simplesmente adicionar coisas e vamos adicionar cada vez mais. Então vamos manter um monte de barra e vamos pôr um copo também e fazer uma mistureba e achar que você só vai ter benefícios nisso, né? Na verdade é sempre uma coisa assim, de uma troca de ganho e perda em algum sentido. Então, por exemplo, claro, no copo você vai proteger mais a sua mão contra estocadas, porém você tende a deixar essa espada mais pesada. Então o que era feito? Geralmente esses copos costumam ser, né, de ferro, de algum metal que é um pouco mais fino, enquanto que as barras, né, é claro, você deixa um pouco a sua mão mais exposta no sentido de perfuração, porém você pode fazer barras mais grossas, né, já que você não vai ter toda essa massa, né, para fechar aqui, né, não vai ter tanto, então você pode fazer essas barras um pouco mais grossas e manter mais ou menos aí a mesma questão de peso, né, e de dinâmica de uso da espada, nesse sentido. Porque é claro, se você quiser fazer uma guarda de copo muito mais grossa, para realmente ser mais protetiva ainda contra os cortes, você pode, mas ela vai ficar bem mais pesada, né? Então você pode começar a ter problemas em relação a isso, né? E ter uma arma um pouco mais lenta, né, te dando desvantagens. Uma questão interessante das guardas de copo, tá, é que muitas vezes você teria então essa guarda às vezes maior, né, com finger rings bem grandes lá dentro, onde a ideia é você poderia usar não apenas com um dedo acima aqui da guarda, mas com 2 dedos, né, colocando 2 dedos e deixando a sua mão ainda mais dentro da guarda, mais protegida, tá? E com 2 dedos te dando um controle de ponta, às vezes até melhor, né? A gente vê isso em alguns estilos. Então essa é uma característica interessante, até mais vantajosa, tá? Da questão da guarda de copo. E talvez seja então muito por isso que hoje, independente do estilo que as pessoas treinam, né? Às vezes o cara treina rapieira
do norte da Itália ou da França, etc. Mas que ainda assim o cara prefere, né, nos sparrings ali no treinamento, usar rapieiras de guarda de copo. Outra questão que as pessoas podem levantar e quase sempre é bastante relevante quando a gente está falando desse tipo de coisa, principalmente em períodos históricos, é então a forma de você usar ela, de você vestir, né, de você portar, né, no dia a dia, né, porque essa também era uma espada dos cavalheiros, né, foi usada e levada assim em combates, em batalhas, mas era uma espada principalmente para o dia a dia, né, dos cavalheiros utilizando na sociedade e também para duelos. Então, a gente sabe que nesse caso a maior parte da vida da espada, por mais que você use ela bastante, a maior parte do tempo ela vai estar numa bainha na sua cintura. Então é interessante que ela seja conveniente para você usar ela, para você vestir, né? E as rapieiras costumam ser lâminas muito longas, tá? E você tem as guardas muitas vezes bem grandes, né? Essas aqui, é claro, são um tamanho bem tranquilo, mas você tem algumas bem grandes, bem largas, né? E isso poderia ser um inconveniente, principalmente quando você está falando então de rapieiras de guarda de copo, né? Onde você tem às vezes o copo grande, mas de toda forma, as que são assimétricas, né, elas muitas vezes projetam menos desse lado, então seria menos inconveniente você usar no seu corpo, enquanto que a guarda de copo seria mais inconveniente no seu corpo. Porém, esse argumento ele não é muito válido para as rapieiras de um modo geral. Por quê? Porque diferente da maioria das espadas que ficavam aqui próximas da sua cintura, as rapieiras eram colocadas bem baixo, né, e com o cabo, né, um pouco mais à frente, né, bem baixo. Por quê? Justamente por você ter lâminas longas demais, se ela estivesse numa altura convencional de, sei lá, de sabres, de espadas medievais, etc., ficaria muito difícil para você desembainhar a lâmina total, né, completa. Então ela é colocada bem mais embaixo, né, e para que você pudesse realmente conseguir esticar bastante e tirar a lâmina toda, tá? Então dessa forma, independente se ela se projeta mais de um lado ou do outro, ou se ela tem o guarda de copo, realmente não faz muita diferença na hora de vestir, de usar essas duas, tá? Agora a última coisa para a gente considerar aqui é se as guardas de copo vieram depois e se elas são melhores, né? Se elas são tão melhores, por que as guardas de barras e de anéis continuaram sendo usadas, né, pelo resto da Europa durante o mesmo período, né, e até com mais uso, né, desses estilos? E aqui a gente tem que ponderar então algumas coisas a respeito do contexto da época, tá? E algumas coisas interessantes então são em relação à questão de moda, de estilo e de beleza, tá? Porque sim, você tem espadas de guarda de copo muito bem desenhadas e bonitas e tudo mais, mas é evidente que do modo geral as rapieiras de guardas de barras e anéis e tudo mais, elas são mais bonitas e geralmente eram mais bem decoradas, né? Você tem rapieiras assim incríveis, tá? Com decorações espetaculares, e era muito importante então para você como um cavalheiro, né, portando a sua espada, mostrando, né, para os outros ali a sua riqueza, seu status, né, e seu estilo. Além disso, tem um outro ponto que é muito importante a gente considerar e que raramente as pessoas pensam nisso, que foi um ponto que o Matt Easton uma vez levantou em algum vídeo dele. Eu não lembro exatamente qual que foi, mas que faz parte do contexto dessa época, né? A gente falando do século aí 17 de um modo geral, que é nacionalismo, tá? Então você tinha nos países da Europa ali da época já esse senso de nacionalismo e de certos gostos e estilos nacionais. Então, quando surge lá na Espanha e Portugal, né, esse estilo de guarda de copo, você já tinha, por exemplo,
na Alemanha os estilos de Pappenheimer, ou você tinha na Inglaterra os estilos de guarda de concha e de alguns estilos de guardas de barras, etc. E cada um gostava de valorizar esse estilo, né? E continuar desenvolvendo e seguindo uma linha estilística daquele país, né? Daquela região que fazia sentido ali para eles. Então, isso faz bastante sentido quando você pensa por esse contexto da época, tá? Que era muito mais interessante para o inglês pegar uma rapieira, tá, de guarda de barras que fosse estilizada conforme o que eles costumavam usar, do que pegar uma espada de guarda, tá, de copo, né, que é uma coisa de espanhol e de português, simplesmente porque ela parece um pouco mais protetiva. Mas é isso aí, galera, por hoje é isso. Eu quero saber o que vocês acharam desse conteúdo, dessa discussão toda aqui. Faz sentido? Quero saber a opinião de vocês. Deixe aí nos comentários e qual que vocês preferem, tá? Vocês preferem as rapieiras de guardas de barras, guardas de anéis ou as de guarda de copo, tá? Isso é claro que é uma preferência, né, pessoal, mas eu quero saber o motivo pelo qual você escolheria uma ou outra, tá? Eu acho muito difícil, cara. Eu sempre gostei mais das rapieiras de guardas de barras, tá? Acho mais estilosa, mais bonita e sempre apelou mais para mim nessa questão estética. E eu acho que esse é um fator importante que muita gente leva em conta hoje em dia e levaria em conta na época, né? Enquanto que talvez as pessoas que estão mais voltadas à prática da esgrima prefiram algo que seja realmente mais prático, né, em termos de proteção. Mas eu quero saber de vocês, tá? Então não se esqueça de se inscrever, de tocar o sininho, de dar o like, essa coisa toda, beleza? E a gente se vê então num próximo vídeo e falou!